Olá pessoal, vamos dar início então à nossa penúltima aula sobre movimento harmônico. Eu vou falar hoje então sobre o movimento harmônico amortecido, tá? Que é uma situação muito importante, tá? Porque a gente sabe que na maioria dos sistemas físicos tu tens forças dissipativas, como por exemplo a força de atrito ou a força de resistência do ar, tá? E essas forças elas fazem com que exista uma perda de energia, tá? O que no movimento harmônico provoca uma diminuição da amplitude de oscilação. Tá? Então, por exemplo, uns exemplos aí, o pêndulo, né? O pêndulo larga um pêndulo oscilando, devido à resistência do ar, vai diminuindo a amplitude de oscilação até que ele para. O sistema massa-mola é a mesma coisa, né? Bota um sistema massa-mola para oscilar, mesmo sem atrito, tá? Se tiver resistência do ar, tá? Ou coloca um sistema massa-mola para oscilar dentro da água, ele vai reduzir a amplitude e vai finalmente parar. Um outro exemplo fora da mecânica, que vocês vão ver em Física 3, é o circuito RLC, que é o circuito com resistor, capacitor e indutor. Tá? Nesse circuito tu tem oscilações de corrente elétrica, tem corrente alternada, então tem uma oscilação da corrente elétrica, e o que acontece aí é que a amplitude de oscilação da corrente vai diminuindo com o tempo, porque existe perda de energia na resistência do circuito. Certo? Então tem aí inúmeros outros exemplos de sistemas em que a gente tem um movimento harmônico ou periódico que vai diminuindo a amplitude porque tem algum tipo de perda energética no sistema. Tá? Nós vamos aqui analisar um sistema específico, tá? Só para ser assim... na última aula a gente viu equações diferenciais de uma maneira um pouquinho mais, eu tentei dar assim, uma ideia um pouco mais geral para vocês. Hoje a gente vai voltar aqui para o nosso sistema massa-mola, tá? Porque, bom, é melhor para a gente discutir a física do movimento amortecido, é melhor ter em mente um sistema específico agora. Tá? Então vamos pegar aí um sistema massa-mola, vou colocar aqui no jeito que a gente tem uma parede, tá aqui o meu eixo X. Eu tenho uma mola presa na parede, presa num bloco que pode oscilar. Então vamos pegar, por exemplo, uma situação que é a seguinte: imagina que o bloco está oscilando já. Vou botar o bloco aqui perto de uma extremidade, então está aqui o meu bloco. Está aqui o meu bloco, esse bloco oscila de um lado para o outro. O bloco tem massa M. A mola tem uma constante elástica K. Sei lá, o meu x igual a zero, vamos botar, não importa muito aqui. Tá? Vou botar meu x igual a zero aqui, não importa muito. Essa aqui é a posição de equilíbrio, né, quando a bola não está esticada, então o bloco se encontra em x igual a zero. Vamos dizer que nesse instante o bloco está com uma velocidade v para a direita. Então esse é o meu modelo, esse é um instante específico no meu sistema que está oscilando. Então para esse instante de tempo a velocidade do bloco aponta para lá, está andando para lá, depois ele para, vai e volta. Certo? Bom, nós vamos assumir que não existe atrito entre a superfície e o bloco. Tá? Então isso aqui é muito importante. Sem atrito cinético. Sem atrito cinético. Nós poderíamos incluir um atrito cinético, mas não é tão interessante quanto o caso que eu vou discutir, que é o caso em que eu tenho resistência do ar, ou resistência do fluido, onde o meu sistema está imerso. Posso pegar um sistema massa-mola e colocar dentro da água, por exemplo, ou dentro do mel, e colocar ele para oscilar. Então, o sistema massa-mola ele tá imerso num fluido, por simplicidade, se vocês quiserem, por enquanto, podem pensar que é o ar, mas não tem atrito cinético, não tem força de atrito cinético entre o bloco e a superfície. Existe só a força de atrito entre o fluido e o bloco, que é a força de resistência do fluido, ou resistência do ar. Se vocês quiserem imaginar que é o ar, pode ser o ar. Mas o que eu quero dar a ideia é que isso aqui pode ser qualquer fluido. Certo, pessoal? Dá para incluir o atrito cinético, mas o problema com o atrito cinético ele não é muito interessante, porque a força de atrito cinético é uma força que ela sempre aponta no sentido contrário à velocidade, mas ela é constante. Uma força de módulo constante. Então, quando o bloco está vindo para cá, a força é sempre a mesma. Quando o bloco está indo para lá, a força aponta para cá, mas tem sempre o mesmo módulo.
Tá? Então, é possível resolver a equação diferencial para esse problema, mas não é tão interessante porque o módulo da força é constante. Tá? No caso da força de resistência do ar, o problema se torna mais interessante porque a força passa a depender da velocidade. Tá? Então, quais são as forças que atuam? Qual é a receita agora? A gente tem que aplicar a segunda lei no bloco, escrever a equação diferencial, ver como é que é a solução da equação diferencial, que foi o que a gente viu na última aula. Então, para aplicar a segunda lei no bloco, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desenhar todas as forças que atuam ao longo da direção horizontal do bloco. Quais as forças que a gente tem? A gente tem a nossa velha e boa força elástica, que eu vou chamar de FE, que é a força que a mola faz no bloco, e nós temos a força de resistência do ar, tá? Que eu vou chamar de FE. Tá? Essa força ela se opõe sempre à velocidade, ela atua para cá. Tá? Para esse instante ela atua para cá, quando o bloco estiver andando no sentido oposto, ela atua para a direita. Tá? Então a força de resistência do ar sempre se opõe à velocidade, a força elástica nem sempre se opõe à velocidade, mas nesse instante eu estou imaginando que o bloco está indo para cá, a força ela sempre é uma força restauradora, então ela sempre tenta restaurar o equilíbrio estático. Então essas são as duas forças aí que atuam no meu problema. Tá? A força elástica é dada pela lei de Hooke. Tá? Então vejam, isso aqui é um vetor, a componente x da minha força elástica, eu vou escrever isso aqui assim, é menos cada mola x do bloco. Tá? Então a força elástica é dada pela lei de Hooke e a força de resistência do ar, a força de resistência do ar, ela tem a seguinte forma. Tá? A componente x da força de resistência do ar é igual a menos, tá? Esta força ela é proporcional sempre à velocidade, então ela é menos a velocidade. Tá? Eu poderia usar aí Vx para velocidade, tá? Mas esta vamos ser consistentes. Então, a componente x da velocidade, tá? O problema está em uma dimensão, não importa. Tá? Poderia usar V ou V, em geral, V eu uso para o módulo. Tá? O Vx ele troca pode ser positivo ou negativo. Tá? Então, tá? Isso aqui também vale. Tá? Então, a componente x da velocidade, tá? Não é o módulo da velocidade. Tá? Então, isso está bem melhor do que botar simplesmente V. Vamos botar maior. Tá? Então, essa força ela é proporcional à componente x da velocidade com um sinal negativo. Tá? Esse aqui é um resultado puramente empírico. Tá? Na verdade, existe alguma teoria para mostrar que isso aqui é verdade? O que é empírico é a constante de proporcionalidade entre a força e a velocidade, tá? Que eu vou chamar simplesmente de B. Tá? Então, B é simplesmente um número, uma constante de proporcionalidade, que é obtida empiricamente. Tá? Tu tem que ir para o laboratório, colocar teu oscilador harmônico em contato, botar para oscilar no ar e medir isso aí e tentar obter o valor dessa constante B. Tá? Então, B aí tem unidade, deixa eu botar aqui do lado, unidade de B. Bom, isso aqui tem unidade não é assim em Newton, né? Metro por segundo, então isso aqui vai ter que ser Newton dividido por metro por segundo. Então vai ser Newton vezes segundo dividido por metro. Tá? Então essas são as unidades aí dessa constante B. Tá? Essa constante ela é positiva. Tá? Positiva. Vou botar assim, ó, só para ressaltar que essa constante é obtida dos experimentos. Tá? E que tipo de coisa que entra, do que depende essa constante? Bom, depende, por exemplo, da densidade do fluido, da viscosidade do fluido, depende da área de contato do bloco com o fluido. Tá? Então é basicamente devido a essa força e essa constante, que depende, né, das propriedades específicas do bloco e do fluido, que dois objetos, quando a gente larga uma pena e uma maçã, eles caem com velocidades diferentes, porque eles sentem a força de resistência do ar de maneira diferente. Tá? Então, essa constante B ela depende das propriedades específicas aqui do teu fluido e do teu objeto que está em contato ou que está experimentando a força de atrito do fluido. Tá certo? Bom, o que é importante aqui? Vejam, essa força
ela sempre atua em sentido contrário à velocidade. Quando Vx é positivo, que é a situação ali, o ponto no sentido positivo do eixo x, a força é negativa, aponta para lá. Quando Vx é negativo, ou seja, quando o bloco está andando para lá, com esse menos faz com que a força seja positiva, ela aponta para cá. Então essa força, ela sempre atua de maneira contrária à velocidade. Tá? Mas diferentemente da força de atrito cinético, essa força ela é variável, porque ela depende da velocidade. A velocidade ali está variando, logo a magnitude, o módulo dessa força também está variando. Tá certo, pessoal? Essa força ela sempre remove energia do sistema, tá? Porque ela é sempre contrária à velocidade, então ela sempre faz trabalho negativo e remove energia do teu sistema. Cuidado, a força elástica ela nem sempre faz, ela não faz somente trabalho negativo. Tá? A força elástica às vezes ela remove energia, às vezes ela coloca energia. Então nessa situação ela está removendo a energia do bloco, mas quando o bloco vai até a extremidade e para. Quando o bloco está voltando, a força elástica aponta para cá, está fornecendo energia nesse intervalo de tempo do bloco, desse ponto até passar no zero, a força elástica vai fornecer energia para o bloco. Tá certo? Então, às vezes, a força elástica remove a energia do sistema, às vezes fornece energia para o sistema. Já essa força aqui é uma força dissipativa que sempre remove energia do sistema. Bom, vamos escrever a segunda lei para esse problema. Tá? Então, a segunda lei nos diz que a soma das forças no bloco, que vai ser o quê? Força elástica mais força de resistência do ar vai ser igual ao quê? Massa do bloco vezes aceleração. Mas a aceleração, seguindo aí o formalismo da última aula, vai ser derivada segunda da posição do bloco em função do tempo. Certo? Agora aqui eu tenho menos Kx, menos Kx, substituindo agora as expressões para as forças, menos B vezes V, só que V é o que? É a derivada de x em relação ao tempo. Tá? Eu só substituí então a expressão para a força de resistência do ar aqui e troquei Vx por dx dt. Isso aqui, vou passar para o lado de cá, passei isso aqui para o lado de cá, isso aqui me dá elevado a segunda de x em relação ao tempo, igual a zero. Tá claro, pessoal? Então aqui eu substituí a lei de Hooke, aqui eu substituí a expressão para resistência do ar com Vx igual a dx dt, que é o Vx, e isso aqui eu passei para o lado esquerdo, escrevi a equação de uma maneira um pouco diferente do que a gente está acostumado. Certo? Bom, o que eu vou fazer agora? Vou só ainda reescrever essa equação de uma última forma, vou dividir tudo pela massa. Tá? Vou dividir tudo pela massa. Bom, posso multiplicar tudo por menos 1, né? Eu passei isso aqui para cá, o melhor é passar tudo para o outro lado, enfim, né? Tanto faz eu multiplicar isso aqui. Passo tudo para o lado de lá e divido pela massa. Então o que eu obtenho? Derivada segunda de x em relação a t quadrado. Tá? Esse termo aqui passo para lá e divido pela massa, vai ficar mais bm dx dt. Passo esse cara para lá e divido pela massa, eu vou ter simplesmente k dividido por m, que é o nosso ômega ao quadrado vezes x, e tudo isso tem que ser igual a zero. Tá? O ômega ao quadrado aqui eu defini da nossa maneira tradicional, que é o K da mola dividido pela massa do bloco. Certo? Esta é a equação diferencial para um sistema mola com amortecimento do fluido, ou amortecimento do ar, se vocês quiserem, ou se vocês quiserem, isso aqui é a equação diferencial para qualquer movimento harmônico amortecido. O parâmetro aqui que controla o quão forte é esse amortecimento, né, a magnitude desse amortecimento é esse meu parâmetro B. Quando eu coloco B igual a zero, a gente obtém a nossa equação diferencial da aula passada para o movimento harmônico simples. Bom, e resolver essa equação agora? Veja, pessoal, vocês podem acessar
lá no Moodle, tá? Vocês têm um documento que mostra em detalhe como resolver essa equação diferencial. Eu não vou fazer isso aqui, porque tomaria provavelmente mais do que uma aula. Talvez em uma aula seria possível fazer, mas a gente não tem esse tempo. Tá? Então é um pouco laborioso, mas é uma equação perfeitamente... é uma equação que dá para resolver. Tá? Não é ela muito complicada, é uma equação diferencial de segunda ordem, lembra do que a gente viu na última aula, e linear. Tá? Uma equação linear de segunda ordem tem solução e é relativamente simples. Tá? A ideia hoje não é fazer muita conta, é só discutir isso aqui de uma maneira mais qualitativa. Tá? Então, quais são as possíveis soluções? Tá? Eu vou dividir essas soluções em duas classes principais, tá? Dependendo da magnitude do meu parâmetro B. Tá? Então, quanto maior B, a gente sabe que maior o efeito do amortecimento. Por exemplo, se eu colocar um oscilador harmônico dentro da água, para oscilar, se eu colocar no sistema massa mole dentro da água, ele vai ter um B maior do que se eu botar ele para oscilar no ar. O B do ar é menor do que o B do sistema massa mole dentro da água. Tá? Então, o primeiro regime que nos interessa, relacionado à magnitude do B, é o regime de superamortecimento, ou superamortecido. Tá? Então, esse regime é caracterizado, a condição para que eu tenha superamortecimento no B é a seguinte. Tá? O B ele vai ter que ser maior do que 2 vezes M vezes ômega. Tá? Eu já vou falar isso aqui em um pouquinho mais detalhe. Tá? E essa é a situação em que o B ele é grande, tá? Claro, ele é grande em comparação com isso aqui, mas se eu pegar um sistema massa-mola com uma certa massa, um certo K, e colocar dentro de um fluido, tá? Dentro de um fluido com uma viscosidade alta, como por exemplo a água ou o mel, o sistema simplesmente não vai oscilar, que é esse regime aqui. No regime de superamortecimento, eu boto o meu sistema para oscilar, ele não consegue oscilar, ele simplesmente morre. Tá? Ele se movimenta e vai direto para a posição de equilíbrio dele. Tá? Ele volta para a posição de equilíbrio sem fazer nenhuma oscilação. Tá? Então, essa é um regime possível. Existe uma solução específica para x em função do tempo que caracteriza esse regime aí de superamortecimento. Tá? O outro caso que nos interessa mais, ou outro regime, tá? E esse é o regime que de fato é mais interessante para nós, é o regime de quando eu tenho um oscilador subamortecido. Bom, nesse regime de subamortecimento, o B, como vocês podem imaginar, é menor do que 2 vezes M vezes ômega. De novo, ômega é a frequência que está definida aqui. Tá? Então, o que é o regime de subamortecimento? Tá? No regime de subamortecimento, eu tenho um amortecimento fraco. Tá? Um amortecimento fraco, de modo que o meu sistema ele oscila. Tá? Ele vai oscilando, 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 a amplitude vai diminuindo com o tempo, até que ele para na posição de equilíbrio. Tá? Então, esse regime aqui ele tem um movimento fisicamente mais interessante, e é nesse caso aqui que a gente vai olhar com um pouquinho mais de detalhe. Tá? Exemplos de sistemas no regime de subamortecimento, um pêndulo, né? Um pêndulo é um balanço, né? Pega uma criança, bota no balanço, empurra ela, o que acontece? Ela vai oscilando, se ela não ficar mexendo as pernas, fazendo força lá para o balanço andar cada vez mais rápido, ela está fazendo trabalho, colocando energia no sistema, se ela ficar parada, quieta em cima do balanço, o balanço vai oscilando, oscilando, a amplitude vai diminuindo, até que a criança mais o balanço param na posição de equilíbrio. Tá? Então, esse regime superamortecido não tem oscilação, o sistema morre direto, sem oscilar, ele vai direto para a posição de equilíbrio. Regime de subamortecimento, o sistema ainda oscila até que gradualmente vai perdendo energia e para na posição de equilíbrio. Tá? Então nós vamos nos concentrar no regime de subamortecimento. Eu vou colocar aqui a solução da equação diferencial, aqui que eu estou apagando, tá? Por x de t, para vocês verem com o que isso aí se parece. Tá? Então eu vou apagar agora. Bom, tá. Deixa isso aí, tem que apagar. Tá? Mas atenção, a solução que eu vou botar agora aqui vale para o regime subamortecido.
Tá? Então, resolvendo a equação diferencial para o caso subamortecido, e vocês podem olhar de novo lá no Moodle como se faz isso, vocês vão obter o seguinte x de t. X de t vai ser xm exponencial de menos b dividido por 2m vezes a variável tempo, cosseno de ômega' vezes t mais uma constante de fase. Tá? Esta é, na nomenclatura, lembra da nossa última aula, a solução geral do problema do movimento harmônico subamortecido. Tá? O que significa que xm e φ são duas constantes arbitrárias. Ômega' é uma frequência. Tá? Como é que é a cara de ômega'? Ômega' tem a seguinte expressão. Tá? Ômega' é igual a ômega vezes raiz de 1 menos b dividido por 2 ômega ao quadrado. Tá? Então, essa aqui é basicamente a solução do problema subamortecido. Tá? São basicamente essas duas fórmulas aí. Tá? Então veja, o ômega' é dado em termos do ômega. Não vai escrever aqui o ômega de novo, né? O ômega estava escrito, a raiz de k dividido por m. Então, ômega' é igual a ômega vezes raiz quadrada de um termo que depende do amortecimento. Tá? Obviamente, e isso sempre em física tem que acontecer, né? Se eu faço uma teoria mais geral, tem que ser possível que num certo limite eu obtenho a teoria menos geral. Tá? Então, por exemplo, para b igual a zero, esse termo aqui vai embora, ômega' igual a ômega, exponencial de 0 é 1, e eu obtenho a equação para o movimento harmônico simples, o que faz total sentido físico. Né? Se eu elimino o amortecimento do problema, eu recaio na nossa teoria antiga para o movimento harmônico simples. Certo, pessoal? Atenção, eu tenho aqui duas constantes. Isso aqui então, da nossa última aula. Isso aqui é conhecido, né? São, digamos, parâmetros do meu sistema que eu conheço. Né? Isso aqui depende do K e do M da mola. Tá? As duas constantes que são arbitrárias, que vêm de resolver a equação diferencial, que vem da matemática do problema, é xm e φ. E para obter essas duas constantes, tem que saber qual é a posição e a velocidade do bloco no instante t igual a zero. Tá? Da mesma maneira que a gente fez há umas 3 aulas atrás. Tá? Então, para mim obter essas duas constantes aqui, eu tenho que aplicar as equações em t igual a zero. Para isso eu tenho que conhecer qual é a velocidade e qual é a posição em t igual a zero. Seguindo a mesma receita que a gente fez lá há umas 3 aulas atrás, se eu me lembro bem. Certo? Bom, qual é o efeito? Tá? Qual é o efeito do amortecimento? Né? Qual é o efeito do amortecimento? Veja, primeira coisa importante, a amplitude, está aqui a amplitude, né? A amplitude é uma mais constante. Tá? A amplitude agora é a amplitude do problema sem amortecimento, que é quando B é igual a zero, multiplicado por um fator exponencial que depende do tempo. Então, essa amplitude está diminuindo com o tempo. O que significa que eu vou ter uma oscilação que está morrendo ao longo do tempo. Eu já vou fazer um gráfico de x de t para a gente ver isso aí um pouquinho melhor. Tá? E depois, bom, a gente pode ver que tem um efeito aqui na frequência. Né? O B tem um efeito na frequência. Porque, vejam, para B igual a zero, eu não tenho amortecimento. B igual a zero, eu não tenho amortecimento, ômega' igual a ômega. À medida que aumenta B, esse termo aqui vai aumentando, o que significa que isso aqui vai diminuindo cada vez mais. Né? Se eu vou aumentando isso aqui, 1 menos isso aqui vai diminuindo, mas é sempre positivo, vai diminuindo, diminuindo, o que significa que a frequência está diminuindo em relação ao caso sem amortecimento. Tá? Então, à medida que eu aumento o B, diminui a frequência de oscilação do sistema amortecido, o que significa que está aumentando o período. Tá? Ou seja, o sistema está demorando mais tempo, à medida que eu aumento o amortecimento, o sistema demora cada vez mais para completar uma oscilação. O que faz total sentido, né? Se eu pegar o meu sistema massa-mola, largar ele, medir o tempo que ele demora para completar uma oscilação no ar, vai ser uma coisa. Se eu fizer isso dentro da água, ele vai demorar, ele vai lá bem devagar completar uma oscilação. Tá? Então, quanto maior o valor de B, menor o ômega', o que significa que maior é o período do movimento harmônico. Agora, eu posso ir aumentando isso aqui até um limite.
tá? Porque essa quantidade aqui é maior ou igual a zero. Tá? E esse limite acontece quando? Acontece quando o B é igual a 2 m ômega. Tá? Então, quando B é igual a 2 m ômega, o que acontece nesse caso aqui? Eu tenho que isso aqui é igual a 1, logo ômega', isso implica que ômega' é igual a zero. Tá? Nesse regime, esse ômega', o que significa ômega' igual a zero? Significa que o período é infinito. Tá? Ou seja, o sistema nunca completa uma oscilação. Tá? Então, esse regime ele é chamado de regime criticamente amortecido. Não? Poderia ser subamortecido. Regime criticamente amortecido. Tá? Veja, pessoal. Então, qual é a física desse negócio? Eu vou aumentando o B, vou aumentando cada vez mais o efeito, né, dissipativo da força de resistência do fluido, a frequência vai diminuindo até que ela atinge ômega' igual a zero. Tá? Isso acontece para este valor específico de B. Tá? Então, esse regime criticamente amortecido, ele simplesmente separa o subamortecido, quando B é menor que isso, e o superamortecido, quando B é maior que isso. Tá? Então, esse aqui é o valor máximo que eu posso aumentar o B. O B tem que ser menor que isso aqui para mim ver alguma oscilação. Quando o B atinge esse valor, o sistema não oscila mais. Tá? Eu estou no regime criticamente amortecido. Eu aumento o B um pouco mais, eu já entro no regime superamortecido. Tá? Então, o regime criticamente amortecido separa esses dois regimes aí. Bom, façamos agora um gráfico de x em função do tempo. Né? Vou fazer um gráfico aí de x em função do tempo. Eu só não sei se eu vou ter espaço aqui. Bom, eu já vou apagar isso aí. Tá? Eu vou fazer um gráfico. Eu quero simplificar. Eu poderia já fazer um gráfico disso aqui, né? Mas vamos simplificar um pouquinho mais essa expressão. Tá? Vamos simplificar um pouquinho mais essa expressão. Eu vou considerar agora que o meu B ele é muito menor do que raiz de k vezes m. Ah, veja, isso aqui depende de... isso aqui é a raiz de k dividido por m. Logo, esse negócio aqui, deixa eu botar aqui, né? Isso aqui é igual a raiz de... É só uma outra maneira de escrever as coisas. Tá? Porque lembra, ômega é a raiz de k dividido por m. Então aqui, m vezes isso aqui vai ser raiz de k vezes m. Tá? Então vejam, se b é muito menor do que raiz de k vezes m, tá? Isso significa que essa quantidade aqui é muito pequena. Tá? O que implica que o ômega' é aproximadamente igual ao ômega. Tá? Então nesse regime é só para a gente ter uma simplificação extra aí do problema. Vocês vão ver que vários problemas aí do Halliday, eles usam essa aproximação, que é para não introduzir aqui mais muitos parâmetros aí no problema. Embora o gráfico não vá mudar, né? O gráfico do x de t em função do tempo não vai mudar. Tá? Então para B, ou seja, quando eu tenho um amortecimento muito fraco, tá? Quando eu tenho um amortecimento muito fraco, o que acontece? Ômega' é aproximadamente a frequência do movimento sem amortecimento, tá? E aqui, bom, o B também é muito pequeno, mas vejam, pessoal, eu não posso colocar isso aqui simplesmente igual a zero, senão não tem mais amortecimento nenhum, tá? Então vejam, o B aqui ele é muito pequeno, eu também não posso fazer nenhuma aproximação dessa função, tá? Falar em séries de Taylor, tá? Para vocês, eu já falei isso nas outras aulas, mas às vezes tu pode fazer aproximações de uma exponencial usando série de Taylor, que é uma ferramenta aí do cálculo 2, 3. Aqui a gente não pode fazer isso porque o t pode ser muito grande, então isso aqui não é necessariamente pequeno. Né? O t é uma variável arbitrária que vai de menos infinito aí a mais infinito. Tá? Então nesse negócio aqui o t pode ficar muito grande, vezes uma coisa muito pequena que vai ser uma quantidade apreciável. Então eu não posso fazer nada com essa exponencial, ela tem que ficar como ela está. Tá? Então nesse regime de amortecimento muito fraco,
O x de t é simplesmente igual a amplitude E menos B dividido por 2 vezes a massa tempo, cosseno de ômega t mais φ, onde ômega é a nossa frequência de oscilação do movimento harmônico sem amortecimento. Tá claro? Então é só uma aproximação para a gente poder usar a frequência ômega ao invés de ômega linha. Tá? Nós vamos tomar, essa aproximação é dizer que a frequência, o amortecimento é tão pequeno que a frequência do movimento é aproximadamente igual à frequência do movimento sem amortecimento. Certo? Vamos fazer um gráfico então dessa função. Tá? Vamos fazer um gráfico disso aí. Tá? Antes, deixa eu calcular também a velocidade, né? Tá? Então, a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Tá? Então, tem que simplesmente fazer essa derivada do produto. Tá? Então, vou ter o quê? Xm, derivada do primeiro, tá? Derivada em relação ao tempo. Derivada disso aqui vai ser E na menos B dividido por 2M vezes T, vezes a derivada do argumento, que é menos B dividido por 2M, vezes o segundo. Estou usando a regra da derivada do produto. Né? Então, deriva isso vezes isso, mais isso aqui, vezes a derivada disso aqui. Vou botar aqui embaixo. Né? Mais xm, isso aqui, menos B 2mt, derivada do cosseno. Né? Derivada do cosseno é menos o seno. Tá? Então, vou ter menos 1 seno de ômega t mais φ, vezes a derivada do de dentro, que vai fazer com que eu tenha um ômega fora do seno. Né? Certo? Agora, aqui sim, veja que eu tenho um B dividido por 2M. Se o meu B é muito pequeno, tá? Arbitrariamente pequeno, eu tenho aqui B. Tá? B vai estar multiplicando aqui uma certa função. Tá? Isso aqui, mesmo para t grande, isso aqui é pequeno. Isso aqui está entre 1 e menos 1. Então, se eu fizer P arbitrariamente pequeno, eu mato todo esse termo da minha expressão para velocidade. Tá? E o que eu obtenho para velocidade, tá? Nessa aproximação aí, tá? E está aí agora a razão de por que faz sentido usar essa aproximação. Tá? Se o B não é pequeno, a gente tem que lidar com todo esse trambolho aqui. Tá? Então, tá? Nem eu não estava entendendo muito bem por que eu estou fazendo esse raio dessa aproximação de tomar o B muito pequeno. Se dá para fazer um gráfico de x em função do tempo. Está aqui, né? Tá aqui. A coisa fica meio cabeluda aí quando o B é finito. Tá? Então, se eu tomar agora o B muito pequeno, eu mato todo esse termo. E eu tenho daí uma expressão bastante simples para a velocidade. Tá? Que vai ser xm ômega vezes exponencial de menos B dividido por 2M de T seno de ômega T mais φ. Tá claro, pessoal? Então, essa é a expressão para velocidade neste regime de amortecimento muito fraco e esta é a expressão para posição em função do tempo, ambos no regime de amortecimento muito fraco. Tá? Então, notem que essas duas expressões são dadas pelas variáveis, no caso, sem amortecimento, vezes uma exponencial. Então, a única coisa que muda em relação ao caso sem amortecimento, né, o MHS que a gente viu lá nas primeiras aulas, é que agora a gente tem essa exponencial aqui, que é uma função do tempo. Certo? Bom, já temos aí x de t a velocidade, vamos fazer o gráfico agora para x de t em função do tempo. Então aí boto o tempo, tá? Eu vou fazer só o gráfico de x de t. Tá? Nós vamos fazer isso aí para φ igual a zero, não queremos nenhuma, não é necessária, a fase não é importante, né? Como a gente já viu outras vezes, e eu vou pegar lá os mesmos instantes que a gente viu
quando eu fiz os gráficos de x em função do tempo no caso do DVHS. Então eu tenho π dividido por 2 ômega, π dividido por ômega, 3π dividido por 2 ômega e 2π dividido por ômega. Vou fazer aqui uma coisa ainda importante, que é o seguinte. Vocês já vão ver o que isso aqui significa. E aqui, simetricamente, eu tenho que ser capaz de desenhar isso aqui. Então, essas duas curvas são completamente simétricas. Se não estão simétricas no meu desenho, perfeitamente, essa aqui ficou mais para... Tá? Não estão perfeitamente simétricas, deixa eu tentar melhorar um pouco isso aqui. Aqui tem Tá, enfim. Aí, né? Não estão completamente simétricas, mas, enfim, imaginem que estão. Aqui no meu eixo eu tenho x. Então vamos lá. O que acontece aí? O que acontece? Em x igual a 0, eu quero fazer um gráfico disso aqui para φ igual a 0. X igual a 0, isso aqui é 1. Eu estou aqui, né? X igual a 0, eu estou aqui, que é xm. Isso aqui é menos xm. Certo? Veja, quando eu tenho π dividido por... Quando eu tenho π dividido por 2 ômega... Tá? Quando eu tenho π dividido por 2 ômega, eu vou ter cosseno de π sobre 2, que é 0. Estou aqui. Tá? Quando eu tenho π dividido por ômega, tá? Isso aqui vai ser cosseno de π, que é menos 1. Tá? Mas notem que aqui eu também tenho tempo, então eu vou ter aqui, eu vou substituir por π dividido por ômega também. Então o que acontece? O que vai dar menos 1, o valor, tá? Para esse instante de tempo, o sistema não vai dar em menos xm, ele vai dar em menos xm vezes uma exponencial, que é um valor um pouquinho maior do que menos xm. Aqui está exatamente aqui na minha curva pontilhada. Tá? Então eu exagerei aqui um pouco, né? Eu fiz a minha curva muito... Depois estou aqui, depois vou voltar aqui. Não sei se está claro, pessoal. Espero que sim. Tá? Espero que o desenho não ficou muito ruim. Então como é que é o gráfico de x em função do tempo? É uma coisa mais ou menos assim. Tá? E isso aqui continua dessa maneira aqui. Ó. Tá? Ou seja, as oscilações vão diminuindo de amplitude. Certo? O que são essas linhas pontilhadas? Essa linha pontilhada aqui em cima, tá? Essa linha pontilhada, e mesmo para de baixo, ela é igual a xm, é a função xm menos b dividido por 2n menos b dividido por 2n de t. Tá? Então é isso que significa essa linha, a gente chama de envoltória da curva. Tá? Porque veja, quando eu estou nesses pontos aqui, tá? Aqui lá do movimento sem amortecimento é quando o bloco está nos extremos, né? Em xm menos xm, agora eu tenho a minha exponencial. Isso aqui é 1 ou menos 1, mas eu tenho a exponencial. Tá? À medida que o tempo avança, essa exponencial vai caindo a zero. Tá? O que significa que eu vou ter valores aqui que vão se aproximar cada vez mais de zero. Tá? Então é isso basicamente que está acontecendo nesse sistema aí. À medida que o tempo passa, a amplitude de oscilação está diminuindo cada vez mais. Pessoal, notem que aqui frequência é uma coisa um pouco, não é ela muito precisa que nem no movimento harmônico simples, sem amortecimento, porque o sistema ele nunca retorna exatamente para a mesma configuração. Tá claro? Então mesmo aqui depois do que a gente estava chamando lá de um período, tá? Então lá de fato era um período mesmo, né? O sistema retornava para a mesma posição e velocidade, mas aqui quando o bloco volta, tá? O sistema volta e vai fazendo isso aqui, né? Então ele nunca retorna mais exatamente para a mesma posição, ele pode até passar 2 vezes no zero aqui. Tá? Ele pode falar, mas ele passa no zero 2 vezes, ele passa no zero no intervalo de tempo. Verdade, mas a velocidade não é a mesma.
Tá? E veja, a velocidade também, a amplitude, a velocidade ela tem um comportamento muito parecido. Vocês podem fazer o gráfico. Ela oscila e a amplitude vai diminuindo cada vez mais até ela morre, porque tem de novo esse fator exponencial que faz com que a amplitude da função diminua. Então, mesmo que o sistema retorne para a posição x0, que é quando ele passa aqui para esses 2 instantes de tempo, a velocidade não vai ter o mesmo valor por causa desse fator exponencial que faz com que a amplitude diminua. Certo? Então, falar aqui em frequência, ômega e período, tá? Não é assim perfeito, matematicamente não é exatamente correto, tá? Mas nos dá uma ideia assim um pouco mais flexível de repetição. Mas matematicamente não é rigoroso, né? Porque o sistema nunca retorna para a mesma configuração. Tá claro? Então esse é o efeito sobre a posição do bloco, tá? Oscila e vai oscilando com uma amplitude cada vez menor ao redor do zero, até que para ter indo para infinito, ele para exatamente no zero. Certo? Só para encerrar ainda, tá? Vamos fazer aí, vamos dar uma olhada ainda na energia mecânica. Vou apagar já isso aqui. Isso aqui eu não queria ter apagado. Bom, tudo bem. Tá? Porque para calcular a energia mecânica, a gente vai precisar da posição em função do tempo e da velocidade em função do tempo. Tá? Então, vamos calcular direto aí a nossa energia mecânica. Tá? Pro problema, pro movimento amortecido, movimento harmônico simples amortecido. O que vai ser a energia mecânica? Então, energia cinética mais energia potencial. Tá? Vamos ver se esse negócio se conserva aqui. Como vocês devem já estar esperando, não se conserva. Tá? Mas vamos lá. Energia mecânica vai ser o quê? 1/2 da massa do bloco vezes a velocidade do bloco ao quadrado. A fórmula estava aqui. Tá? Então vou ter o seguinte: xm ao quadrado, ômega ao quadrado, tá? Vezes E na menos B dividido por M vezes T. Lembram que tá? Aqui a gente tinha exponencial, uma fórmula que estava escrita ali de menos B dividido por 2M. Quando eu levar a exponencial ao quadrado, esse 2 que estava aqui na minha fórmula para o B vai embora. Né? Tá? Então eu vou ter isso aí. Seno ao quadrado de ômega t mais φ. Tá? E depois eu vou ter o termo que vem da energia potencial. 1/2 de K, x ao quadrado. X estava escrito por aí, né? Isso aqui é xm ao quadrado. Exponencial, mesmo fator exponencial de menos b dividido por m vezes t. Cosseno ao quadrado de ômega t mais φ. Certo, pessoal? É só pegar a expressão para energia mecânica e substituir as equações que a gente tinha para x de t em vez de t que estava aí no quadro. Agora, estou seguindo a mesma coisa que a gente fez para o movimento sem amortecimento. Ômega ao quadrado é igual a k dividido por m. Esse m vai cortar com esse, e eu vou ter um fator comum aqui que eu vou tirar para fora, e vai sobrar um seno ao quadrado e um cosseno ao quadrado, cuja soma vai ser 1. Então, façam essa pequena continha, vocês vão obter o seguinte resultado para a energia mecânica, que agora depende sim do tempo. Tá? A energia mecânica ela vai ser igual a 1/2 de K xm ao quadrado vezes exponencial de menos b m vezes t. Certo? Então, de novo, bota aqui a frequência, substitui a expressão para a frequência em termos de Km, corta a massa, fatora o que tira para fora, o que é fator comum, vai sobrar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que vai ser igual a 1. Então, essa aqui é a expressão para a energia mecânica. Notem que a energia mecânica, contrariamente ao que a gente tinha antes, agora ela depende do tempo. Antes onde? Antes, no caso, sem amortecimento. Tá? Como é que é o gráfico da energia em função do tempo? É uma coisa assim. Então, vamos fazer um gráfico da energia mecânica em função do tempo. Para t igual a zero, a gente está aqui,
e esse valor é 1 meio de kxm ao quadrado. Tá? Então, para t igual a zero, a gente está aí. Tá? Isso aqui é simplesmente, então para t igual a zero, eu estou aqui, para t infinito, isso aqui vai para zero exponencialmente. Então, o gráfico é uma exponencial, uma coisa assim. Certo? Então, a energia mecânica, simplesmente, energia dissipada devido à presença da resistência do ar, a energia mecânica diminui exponencialmente e vai para zero à medida que o tempo avança. O sistema está oscilando, a amplitude está diminuindo, o sistema perde toda a energia e simplesmente para na situação de equilíbrio. Então, a resistência do ar ou a resistência do fluido faz com que a energia seja dissipada nesse sistema. Ou seja, essa força, ela remove a energia do sistema porque ela faz sempre trabalho negativo. Bom, a gente pode ainda reescrever isso aqui, tá? Isso aqui é só um detalhe, tá? Mas a gente pode fazer o seguinte, vejam, esse B dividido por M, essa aqui é a minha notação para a unidade, né? B dividido por M, quando eu boto esse símbolo aqui, eu estou falando das unidades de B dividido por M. Olhando para essa forma, isso aqui não pode ter unidade, né? Argumento de função não tem unidade. Logo, B dividido por M tem unidade de, no SI, 1 sobre segundo. Ou seja, M dividido por B tem unidade de tempo. Então a gente pode definir um tal, tá? Essa aqui é a letra tal, eu vou definir como sendo M dividido por B. Tá? E esse tempo aqui, tá? Esse tal, eu posso agora reescrever a minha energia mecânica em termos desse tal. Né? Tá? Em termos do tal, eu tenho isso aqui, 1 meio de k xm ao quadrado exponencial de menos t dividido por tal. Tá? Então é só uma maneira de reescrever essa energia mecânica. Notem que o tal, esse é o tempo, é esse parâmetro que controla o quão rápido a minha exponencial vai para zero. Tá? Quanto maior o tal, mais devagar a exponencial vai para zero. Tá? Então esse tal, ele te dá uma ideia da escala de tempo em que a energia do sistema é dissipada. Quanto maior o tal, mais demora para o sistema dissipar a energia e parar na situação de equilíbrio estático. Tá? Então vejam que isso aqui faz sentido físico, tá? Porque esse tempo ele depende da massa e depende do parâmetro B, que controla a intensidade da força de resistência. Então quanto maior o B, ou seja, imagina que eu boto no sistema massa-mola na água, primeiro no ar, depois na água, depois dentro de um óleo, ou seja, eu estou aumentando o B, menor, cada vez menor o tal. Tá? O que significa que o sistema dissipa a energia muito rápido, cada vez mais rápido. Então, quanto maior o B, mais rápido o sistema dissipa energia. Quanto maior a massa, maior o tal, o que significa que essa exponencial vai mais devagar para zero. O sistema dissipa energia mais lentamente. Certo? Vejam, por que a massa entra nesse negócio? Tá? Por que a massa influencia em quão rápido o sistema perde energia? Porque quanto maior a massa, tá? Se vocês olharem, por exemplo, para o ômega, imagina um problema sem amortecimento. Tá? Imagina um problema sem amortecimento, tem isso aqui, né? A frequência é K dividido por M. Quanto maior a massa, menor a frequência, o que significa que é maior, a gente tem cada vez um período maior. Tá? Então, aumentando a massa, aumenta o período. Por quê? Porque o sistema está cada vez mais pesado, então ele demora mais tempo para completar um período. Ou seja, a velocidade dele diminui. Então, é por isso que aqui dissipa cada vez energia. À medida que aumenta a massa, aumenta mais o tempo que demora para dissipar a energia, porque o sistema está se movimentando cada vez mais devagar, então está demorando mais tempo para mim perder energia. Tá claro? Então essa é aí a física por trás desse tal. Tá? Então isso é uma medida de quão rápido a energia do sistema vai embora. Tá claro, pessoal? Esse então foi o tópico de movimento harmônico simples com amortecimento. Próxima aula a gente entra na última parte desse tópico, que é o estudo de um movimento harmônico simples com uma força externa periódica, o que faz com que o sistema apresente ressonâncias. Tá? Então vou discutir o que são ressonâncias no movimento harmônico na próxima aula. Certo? Obrigado. Até a próxima.